No dia 2 de março, o governador do Tennessee, Bill Lee, assinou uma lei que bane todas as medidas de transição de gênero para menores de 18 anos. Semanas depois, no dia 27 de março, Audrey Hale, de 28 anos, que também se identifica como Aiden e prefere ser chamada de ele dele, entrou em uma escola cristã e matou 6 pessoas, entre elas 3 crianças de 9 anos. São diversas as polêmicas em torno dessa tragédia. Audrey já estudou nessa escola e os seus pais são cristãos que supostamente não aceitariam o fato de que ela queria se identificar como um homem, né, como Aiden, e que fosse chamada pelos pronomes ele e dele. Audrey Hale deixou um manifesto, provavelmente falando o porquê de tudo isso. Só que ele ainda não foi divulgado ao público porque o FBI está investigando. O que foi falado é que Audrey sofria de problemas psicológicos e estava sendo tratada por médicos. Além disso, ela planejou meticulosamente o ataque nessa escola e não era só essa escola a intenção dela de atacar naquele dia. Um grupo de apoio à comunidade trans no estado de Virgínia criou um evento onde seria levantado fundos para financiar o treinamento de pessoas trans para autodefesa e para manuseamento de arma. Esse evento foi feito dias depois da aprovação dessa lei do Tennessee, e não só do Tennessee, como outros estados que estão banindo qualquer medida de transição de gênero em crianças e adolescentes menores de 18 anos. Tudo isso porque já foi comprovado por diversos médicos e até mesmo a Associação de Pediatria aqui dos Estados Unidos que a transição de sexo em menores de 18 anos, a transição de gênero, não é benéfica. São mais malefícios do que benefícios. Muitas coisas não têm volta, fora os riscos de saúde para a vida inteira que se adquire com a terapia hormonal e com os bloqueadores de puberdade. Vale a pena citar que até os países pioneiros na questão de transição de gênero em crianças já voltaram atrás porque perceberam que os resultados disso na sociedade não estavam sendo nem um pouco positivos. Extremamente interessante ver pessoas que sempre se opuseram a armas, agora cria-se uma vertente de pessoas que acham que armas são necessárias para se defender dessa caça às bruxas que só eles estão vendo acontecer. Quando na verdade essa lei só queria proteger as crianças, eles já estão chamando essa lei de praticamente um genocídio ao público trans e que isso é uma perseguição e que eles estão sendo um alvo de um extermínio. É esse o nível da viagem. Esse mesmo grupo vai fazer um protesto em Washington, D.C. amanhã. E o nome desse protesto criou uma grande polêmica, porque na verdade, primeiro, ele ia ser chamado de Dia da Visibilidade. Só que dias antes do tiroteio, ele mudou para Dia da Vingança. Eles dizem que na verdade não é vingança, que Vengeance Day é atacar com veemência, mas vengeance é vingança. Só que o pessoal no Twitter se animou com essa hashtag e acabou saindo do bueiro um monte de trans radical, mostrando sua arma e fazendo discurso de ódio aos cristãos e ainda defendendo Audrey Hale. Eu vou ter que ter muito cuidado para meu vídeo não ser derrubado. Então eu não vou colocar o que a menina falou aqui, mas eu vou mandar lá no grupo do... eu falei pra vocês e vou censurar tudo que der para que o vídeo não seja derrubado. Nessa foto ela fala sobre matar os cristãos, crucificar os cristãos, jogar o bebê de uma família cristã numa lixeira, defecar na comida de um cristão e por aí vai. Também esse vídeo da Kayla Denker, que se descreve como comunista, arqueóloga e escritora, e ela postou esse vídeo dela logo depois do incidente de Nashville. Um usuário chamado TND Tracker falou que, se refere inclusive a Audrey Hale pelo pronome errado, né? O nome dele, enfim, Audrey Hale. Ela é um mártir contra a transfobia por causa do ódio de cristãos intolerantes que estão genocidiando a gente. Nós vamos nos defender de vocês. Onde está seu Deus agora? Reze por misericórdia, porque nós não vamos ter nenhuma. Dane-se isso. Minorias oprimidas lutam de volta, contra-atacam. Se você não quer que isso aconteça, pare de oprimir minorias. Pessoas que não têm nada a perder, muitas vezes não vão lutar e sim se tornar mártires. Eu não vou fingir que esse tiroteio não foi causado pela mudança de leis recente no Tennessee. Esses foram alguns dos vários tweets que, na verdade, o Twitter começou a apagar massivamente depois que ele viu o discurso de ódio que estava sendo toda essa hashtag. Percebam como a esquerda, em sua totalidade, adora aumentar e se vitimizar, escandalizar em cima de algo, mas quando são eles os que querem proferir o ódio, eles podem tudo, até mesmo ficar do lado de uma psicopata que matou 3 crianças. Mas agora, indo para o assunto de armas, eu entendo que aqui nos Estados Unidos muito da segurança que a gente tem é sim pela incerteza do bandido de que aquela pessoa vai ter ou não arma com ela, seja andando com ela ou na sua própria casa. Mas uma coisa é fato, tem estados que é muito fácil ter acesso a armas. O Tennessee é um exemplo. No Tennessee não tem nenhuma obrigação de checar por passado criminal e muito menos de fazer qualquer tipo de avaliação psicológica com quem está querendo comprar arma. Logo, pessoas totalmente desequilibradas como Audrey Hale tinham acesso a uma arma facilmente e tinham não só uma, 2, como 7 armas legais com ela. Em vários estados dos Estados Unidos, as regras são 21 anos para pistolas e 18 anos para rifles e espingardas. Os estados com lei mais forte só vendem para pessoas acima de 21 anos todas as armas. E não só checam o background da pessoa, como também
fazem avaliação psicológica. Só que o problema tem estados que não fazem avaliação psicológica, tem estados que fazem checagem do passado criminal, mas não fazem, mas não consideram pequenas violações como crime. Então, cada estado tem a sua lei. Só que tem uma coisa, quem tá mal intencionado não precisa de arma legalizada para fazer tragédia. A gente viu isso no Brasil com o menino esfaqueando as pessoas na escola. Tiroteios como esses foram um grande motivo pelo qual eu comecei a fazer homeschooling com meus filhos. Uma cidade pequena onde eu morava, antes de morar onde eu tô morando agora, 2 high schools tiveram ameaça de tiroteio, onde os colegas avisaram a polícia porque perceberam o comportamento estranho do colega e as postagens no Facebook. Esses jovens foram pegos com a arma dentro da escola. Já se tornou uma cultura, essa questão de tiroteio em escola. E o bullying aqui também é uma cultura, o bullying pesado. Então fica cada vez mais difícil de entender por que o governo dos Estados Unidos não cria um sistema de proteção mais eficaz para as escolas. É tão difícil mexer com as leis armamentistas porque tá na Constituição toda essa questão de armas. Por que não proteger mais as crianças? Tanto em escolas públicas como privadas. Por que não tem segurança armada? Por que não tem detector de arma? Um país de primeiro mundo. Ela entrou nessa escola numa facilidade enorme, ninguém parou ela, simplesmente ela atirou naquela porta que ela podia ter quebrado até com um tijolo e um alarme tocou. A polícia veio rápido, mas não rápido o suficiente para impedir que ela matasse 3 crianças. Se tivesse alguma segurança armada ali, algo poderia ser feito. Ou pelo menos uma porta que se fechasse quando alguém tenta arrombar essa porta. Resumindo, alguns estados afrouxam demais os requerimentos para vender armas. Os Estados Unidos está longe de terminar com qualquer tipo de tragédia em massa, simplesmente pelo fato do bullying ser cultural e também o fato de que a gente está vivendo uma crise de saúde mental muito séria e que tem se intensificado, sim, com essa agenda de ideologia de gênero e todas as coisas que vêm junto com elas, as pessoas se identificando como bicho, as pessoas fazendo terapia de hormônios que alteram o psicológico delas, que muitas vezes já não está 100%. E por último, a falta de empatia de uma militância que simplesmente não consegue se doer por 3 crianças de famílias cristãs terem sido assassinadas friamente. Elas preferem ficar no lado da trans de 28 anos que planejou e colocou em prática um plano demoníaco de tirar a vida de crianças que nada tem a ver com qualquer ressentimento da vida dela. O problema da sociedade hoje em dia é a fomentação do ódio, é o coletivismo, é o nós contra eles. E os que se dizem tão empáticos são os que têm sangue nos olhos para acabar com a reputação ou a vida de alguém que não segue o mesmo ideal que eles. Ou simplesmente apoiar uma pessoa que fez uma tragédia dessa, simplesmente por ela ser trans.